Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos que nos acompanham. Nós estamos começando uma série da leitura do Apocalipse. Desde domingo ontem até o próximo sábado, 7 dias. Durante 7 dias estaremos lendo todo o Apocalipse. Cada dia 3 capítulos e findando com o último dia com 4 capítulos. E a cada dia eu vou postar, perto da meio-dia, um vídeo sobre o dia anterior, sobre os 3 capítulos que nós lemos. Hoje eu não vou me pautar nos 3 capítulos, porque eu quero dar um panorama mais ou menos como é o Apocalipse. Aqui é o pastor Carlos Monteiro, pastor da Igreja Quadrangular de Itaguaí, e juntos nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre o Apocalipse. Ainda ontem, nos 3 capítulos, eu fiz uma síntese, um resumo de todas as igrejas, e é muito bacana. Só que Apocalipse significa revelação, abrir a cortina, é uma palavra grega, revelação, revelar o quê? O desfecho da história da humanidade. O Apocalipse é o livro do fim dos tempos, que já começou, mas que vai terminar daqui a muito tempo. Apocalipse, ele fala da revelação que Deus deu a Jesus. Jesus falou a um anjo, o anjo revelou a João. João, que nós conhecemos como o apóstolo do amor, há um consenso geral como João, o apóstolo do amor. Lembra quando Pedro falou: Jesus, o Senhor falou da minha morte, da morte de outros, e a este que reclina o peito sobre a sua cabeça? Como vai ser a morte dele? Pedro estava preocupado como seria a morte do apóstolo João. Jesus falou assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Ou seja, esse vir é até a revelação. Quando Jesus ia aparecer para João de novo em Apocalipse. João, em Apocalipse, ele está numa ilha chamada Patmos, ele está recluso, ele é prisioneiro por causa da palavra, do testemunho, ele pregou, e porque ele pregou muito, o que fizeram com João? Resolveram aprisionar, porque João, para a sociedade romana, era um perigo, era um preso de alta periculosidade. Então prenderam ele numa ilha, porque na ilha não tinha para onde fugir. Só que mesmo preso, Jesus visita ele, arrebata ele no dia do Senhor e mostra todo o Apocalipse. O Apocalipse, se for ver no Antigo Testamento, Daniel é um livro apocalíptico, um livro fantástico, poderoso. Zacarias, entre outros, Sofonias fala, Naum fala, até na lei mosaica fala um pouco sobre o fim, mas o Apocalipse é a revelação de tudo que vai acontecer no final dos tempos. Então João exilado recebe a revelação de Jesus Cristo, e o versículo central de Apocalipse nesse começo de leitura é Apocalipse 1:3. Isso é fantástico, que diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado a gente pode transliterar por feliz, por próspero, por agraciado. Ou seja, o que é uma pessoa feliz? Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, muitas pessoas têm medo de Apocalipse. Outras pessoas falam: não incentive as pessoas a ler Apocalipse. Sabe por quê? Porque não é bom, não é tempo, porque Apocalipse é difícil de digerir. Realmente é um livro difícil, mas não é um livro que as pessoas falam que dá medo. Muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Apocalipse não é para dar medo, Apocalipse é para gerar temor. Só que Apocalipse ele é tão poderoso que mostra como e quando será o fim das coisas. Talvez você fale: mas muitos sinais catastróficos, sim. Só que nenhum sinal se compara à ira de Deus que vai ser derramado nas 7 taças. Nós vamos ver isso mais para frente, só para você entender. Então, bem-aventurado, feliz é quem lê. Feliz é quem lê. A nossa geração não lê Apocalipse, tem medo de Apocalipse. Não gosto, não entendo, é muita realmente mas é maravilhoso, é poderoso, é um livro encantador, que Hollywood passa longe, as produções hollywoodianas passam longe do que realmente é o Apocalipse. Então nós devemos nos ater a este livro que faz parte da nossa história. Eu creio que nós vamos fazer parte de uma geração, nós somos uma geração que vai passar por muitas coisas que descrevem este livro, bem como Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Nós estamos vivendo o período do princípio de dores, e depois haverá a entrada no Apocalipse. Vamos lá.
Outra coisa que é importante é Apocalipse 1:19. Hoje o vídeo é um pouco mais extenso porque eu estou explicando algum panorama geral, falo um pouco das cartas e encerro, mas outros vídeos vai durar 5 minutos. Apocalipse 1:19 é dito a João assim, ó, escreve, Jesus falou, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, aqui está falando da divisão do Apocalipse, as que tens visto, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois destas. Aí, quando João foi arrebatado no dia do Senhor, aí entra o período das 7 igrejas. As 7 igrejas, cada uma com o nome de Tiatira, Pérgamo, Éfeso, Laodiceia, Esmirna, Sardes, enfim, as cartas das igrejas começam no capítulo 2 e termina no capítulo 3 do livro das revelações de Apocalipse. E depois o 4, que já é o dia de hoje que nós estamos lendo, cada dia 3 capítulos, é a visão do trono no céu. As 7 igrejas, elas existiram, se concentrava na Ásia Menor, no Império Romano, hoje, lá próximo possivelmente da Turquia, igrejas que existiram. Quando nós lemos a igreja de Éfeso, não é igreja denominacional, é igreja local, regional, ou seja, Jesus não tratava com denominação, ele trata com a igreja como seu corpo, como sua propriedade, não é denominação. Alguns vão lá e falam, essa igreja é quadrangular, aquela é universal. Não é denominacional, é regional, é a igreja organismo e não organização. Essas igrejas existiram, passaram por isso que você leu, ou vai começar a ler, começa hoje, passaram por isso que aconteceu, só que isso daqui é uma figura. Lembra quando Paulo diz que o povo, quando saiu do Egito, foi para o deserto, era a figura das coisas que iriam acontecer? O povo no deserto é a figura da igreja na sua vida, depois que aceita Jesus, é liberto, passa pelo Mar Vermelho, águas do batismo, e depois vai para o deserto, que Jesus também passou, rumo a Canaã, e a nossa Canaã é a nova Jerusalém. Entendeu? Então é figura. Então isso daqui aconteceu, existiram essas igrejas, não são figuradas, são literais, mas isso daqui está falando de eras. São 7 igrejas, e cada igreja tem um período. Não vou falar dos períodos, não vamos entrar em história, mas um período da história que realmente essas igrejas iriam viver. E qual igreja nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. E essa igreja é a igreja que, infelizmente, a Bíblia diz que ela não é fria nem quente. Com água quente você faz café ou chá, com água fria você faz suco. Agora com água morna, para que serve? Da ânsia. Existe algo lá em Laodiceia de águas termais, água que não era quente nem fria, mas não quero entrar em questão histórica por conta do tempo. Mas essa igreja, a Bíblia diz que Deus está dando ânsia, que Deus tem vontade de vomitar. É a igreja antes da entrada no Apocalipse, antes da manifestação, da liberação da manifestação do anticristo. Hoje o Espírito ronda, só que um dia o Espírito vai se apoderar do homem, vai entrar na sociedade para fazer aquilo que nós vamos ver mais para frente, querer dominar o mundo, querer se parecer como Cristo, sentar no trono dele, blasfemar contra Deus, enfim. Só que a última igreja é o nosso período, é a igreja morna, é a igreja indiferente. O que é morno? O morno tem um pouco do que é quente e um pouco do que é frio. Ela está no meio. Uma hora é fogo, outra hora é gelado, uma hora tem, outra hora não tem, outra uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Então é a igreja morna, é a igreja que dá ânsia em Deus. Só que ele vai lá e fala, aconselho que de mim compres óleo para te ungir os olhos, voltar a ter visão. Ou seja, não dá para explicar sobre cada igreja. Um dia vamos fazer, vamos ver como que vai ser a aceitação dos nossos irmãos, a gente estudar ponto por ponto. Eu estou iniciando um outro estudo aí, online, um dos maiores estudiosos do Apocalipse. Vou começar um novo curso aí, mas é muito bom, é fantástico. Devemos saber, mas isso não acontece na nossa geração, mas nós devemos nos atentar para isso, porque tudo está muito claro e evidente. Só para mim terminar, no que se concentra as cartas das igrejas? Jesus mostra a João, e João escreve para o anjo da igreja. O anjo da igreja, que é um pastor, é um regente, é um maestro da igreja, ou seja, Deus ele fala com a igreja através do seu anjo, através do seu pastor. E cada igreja, em cada lugar, tem uma característica diferente. Em cada tempo, até os dias de hoje, tem uma característica diferente. E essas igrejas, Jesus fala quem ele é, ele se revela, ele é a mesma pessoa, só que ele se revela com uma espada que sai da boca. Para cada igreja ele se revela de uma forma diferente, mostra o seu poderio.
Depois ele vai lá e fala dos defeitos da igreja. Eu tenho contra ti. Contra ti é defeitos, o que não me agrada. Depois ele vai lá e fala, ou melhor, ele começa dizendo quem ele é. Depois ele conhece as obras, ele fala, eu conheço as suas obras. Tudo que vocês estão fazendo eu estou vendo. Ele elogia a igreja. Depois ele vai lá e diga, tenho contra ti. Ele diz, eu tenho contra ti, ou seja, coisas que ele rejeita dentro das igrejas que ele está escrevendo. Ele diz que ele passeia pelas 7 igrejas. Ele nunca deixou de passear pelas 7 igrejas porque é corpo dele. Depois ele deixa conselho, quem ele é, o que ele aceita, o que ele não aceita, qual o conselho para a mudança, e ele termina com uma recompensa. O que ele vai recompensar por quem atravessar este período que essa igreja vai estar vivendo. A igreja que não tem coisa boa, infelizmente, é a última, Laodiceia. Só que uma antes, que é a igreja, fugiu da memória, que é a igreja de Filadélfia. É a igreja que não tem repreensão, ela só tem boas obras. Ou seja, olha a mudança drástica que a igreja sofreu. Uma igreja avivada, hoje nós estamos vendo pós-avivamento no mundo. Então é a igreja que ela precisa de ungir vestes brancas, comprar ouro refinado pelo próprio Deus, coisas eternas, coisas sobrenaturais, coisas espirituais, coisas celestes. É isso que está acontecendo. Depois desse período, aí entra no período que nós conhecemos como o período do arrebatamento. Uns creem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outros no meio, outros no final. Falar, eu fecho dizendo uma coisa, falar daquilo que já aconteceu é fácil. Mesma coisa, você vai viajar para o Japão, mas você não foi. Agora você já viajou, vamos supor, para o Rio de Janeiro. Qual que é mais fácil você falar? Como foi, aonde você foi, já aconteceu, ou para onde você vai ir? Então, tem muitas coisas no Apocalipse que às vezes nós vamos ter que interpretar de forma literal, não vai dar para viajar, como muitos viajam na maionese, é isso, é aquilo. Por quê? Porque é complicado, mas é importante o que nós entendermos, lutar por entender o texto, ele fala por si só, e não dar interpretações errôneas. Quantas vezes falaram que Jesus ia voltar, não voltou, deram data, nome para anticristo, enfim, e erraram. Então falar de coisas que vai acontecer é muito difícil. É muito difícil, mas não é por isso que nós vamos deixar de ler, porque é fantástico, é poderoso, é maravilhoso este livro. E amanhã o vídeo vai ser menor, tá bom? Hoje eu só dei um panorama, entrei na questão das cartas e vamos esperar, né? O importante não é saber se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou depois. O importante é estar preparado, é vigiar, para que ninguém tome a nossa coroa. Então, se você gostou, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, e no nosso WhatsApp particular, DDD 14 99907 9345, você pode mandar a sua pergunta, a gente vai tentar explicar durante o decorrer, tá bom? Faça o propósito conosco, vamos ler Apocalipse.